noite, graça e paz, mais uma quinta-feira, mais um dia de estudos. Que bom poder parar para meditar na palavra do Senhor. Vamos orar para nós começarmos o estudo dessa noite. Querido Deus, nós te louvamos, nós rendemos graças a Ti, Pai, por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Deus, e através das nossas vidas. Pai amado, que o nosso coração, a nossa mente, Deus, possa se desligar do mundo nesse momento, Senhor, e estar aberta para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor Deus. Como Tu tens falado ao meu coração, Senhor Deus, que cada coração que vai assistir nessa noite, Senhor, possa estar preparado para a Tua palavra cair em solo fértil. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Continuando na parábola do filho pródigo, hoje os versículos são Lucas 15, o 14 até o 16. Lucas 15, do 14 ao 16, e diz assim a palavra do Senhor. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, o nosso título hoje é Ninguém lhe dava nada. Porque, de fato, nós precisamos sempre que alguém nos dê alguma coisa. E o mundo lá fora não nos dá nada. Essa parábola diz que o filho gastou tudo. Começa no versículo 14 dizendo que ele gastou tudo. E uma das coisas certas no mundo dos humanos é que ninguém dá nada para ninguém. Principalmente nós aqui no Brasil, onde estamos acostumados a tirar vantagem de tudo. Quando você vai ganhar alguma coisa de alguém, essa pessoa ela já quer ganhar algo em cima daquilo que ela vai te dar. Vocês já perceberam isso? Que quando alguém oferece alguma coisa, é porque aquela pessoa ela vai ganhar mais do que aquilo que está dando para você. Nesse desejo que o povo tem de levar vantagens, eles fazem promessas atraentes, eles enganam e, infelizmente, as pessoas caem nesses golpes, né? Quantas vezes a gente ainda ouve falar no golpe do bilhete premiado? Né? Como alguém vai te dar um bilhete que vale milhões e você dá só um pouquinho de volta para essa pessoa? Isso não existe. Não existem pessoas assim. Mas pela ganância e pela necessidade do ser humano de estar sempre ganhando algo, eles ainda caem nisso. O marketing se tornou uma forma de propaganda e muitas vezes imoral nas nossas vidas. As pessoas estão sempre oferecendo alguma coisa, mas tirando vantagem disso. Eu hoje moro numa cidade pequena que não tem muito disso. Mas mesmo assim, vem muita propaganda para a gente no WhatsApp, vem ligações, o cartão de crédito, por exemplo. O banco liga oferecendo sempre algo para você, né? Que você vai ter isso. Mas no final sempre tem algo para a gente pagar, né? Nunca é de graça. Percebam isso. Tudo aquilo que parece ser muito bom, que o mundo nos oferece, nunca é de graça. Propagandas de escolas, né, de cursos gratuitos. Vocês já perceberam essas propagandas, principalmente no colégio? As crianças de vez em quando chegam em casa assim, eu fui sorteado com uma bolsa de estudo em tal lugar. Minha filha foi uma vez na Curitiba sorteada em um desses cursos. E ela chegou em casa toda empolgada, né? Porque adolescente, assim, eles acham que eles sabem tudo. E aí eles chegam empolgados, ganhei, porque eu sou inteligente, porque foi sorteado, porque isso, porque aquilo. E a gente até foi, a gente falou que nada era de graça, mas a gente até foi junto para ver o que era isso, né? Aí você chega lá, ele explica tudo aquilo, porque
tinha ganhado o curso totalmente grátis aqui. Mas você só teria que pagar o material. E aquele material era bem caro. Então não é de graça, gente. As pessoas, o que o mundo oferece, sempre tem um custo para você. Porque ninguém tem nada para dar. O pecado do mundo, ele tira essa possibilidade do ser humano nos dar alguma coisa que faça realmente valor nas nossas vidas. Longe de Deus, o homem entra em estado de falência espiritual. Estado de falência espiritual. Vejam bem, se uma firma grande decreta falência, quantas pessoas perdem o emprego, quantas pessoas sofrem com isso? Se nós entrarmos num estado de falência espiritual, imagina quantas pessoas ao nosso redor também sofrem. E quando estamos longe de Deus, isso faz com que nós entramos nessa falência. O homem em pecado, ele vive na miséria. Em Romanos 3,16 diz que todos pecaram, todos, e estão destituídos da glória de Deus. Esse filho pródigo, ele havia gastado tudo, porque ele pecou. Todos os esforços, todos os recursos dele chegaram ao fim, terminaram, ele já não tinha mais nada. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha condição, ele tinha amigos. Nesse tempo ele já não tinha mais ninguém. E o ser humano longe de Deus não tem possibilidade de dar nada, porque ele não tem nada para oferecer. Esse filho pródigo, ele já não podia dar mais nada, porque ele estava precisando de alguma coisa e ele não tinha mais nada para oferecer. Mas na casa de Deus, quando estamos junto com Deus, nós temos todas as riquezas espirituais da nossa vida. O pai afirma para o filho mais velho: você está sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Tudo que é do Senhor, tudo que é de Deus é nosso. Muitas vezes a gente não usufrui disso. Lembra que eu falei lá no primeiro estudo dessa série que eu estou fazendo do filho pródigo, do bezerro gordo. Muitos estão na casa e não conseguem usufruir das bênçãos de Deus. Mas tudo que é do Senhor, quando estamos junto com Ele, quando estamos próximos de Deus, é nossa também. É interessante que muitos, bem ou mal, com boas ou com más intenções, às vezes tentam ajudar. Como aquele fazendeiro que ofereceu chiqueiro de porcos para aquele moço, né? Talvez ele pudesse, porque esse moço, filho, que fala aqui, o filho pródigo, ele era uma pessoa inteligente, eram 2 filhos de um pai muito rico que tinha muitas terras. Então, provavelmente, ele tinha uma instrução, ele sabia algo, ele tinha uma boa aparência. Mas vejam a miséria que ele estava. A miséria que ele estava, que aquele fazendeiro, olhando para ele, não percebeu nada disso. E ofereceu para ele ir cuidar dos porcos. Quanta gente oferece isso para você? Quantas pessoas, quando você vai pedir ajuda para alguma coisa, fica oferecendo para você dar de comer aos porcos? É muito triste isso, porque o ser humano, longe de Deus, ele fica no estado de avareza, não só espiritual, mas avareza material também. Eu sempre falo assim que quando eu trabalhava com crianças bem carentes lá em Videira, a gente tinha um trabalho, um bairro, e eu trabalhava com as crianças. E nós sempre levávamos lanches para essas crianças. Nós sempre levávamos alguma coisa para eles comer. E era um grupo grande de crianças. E interessante que se faltava alguma criança, a outra dizia assim: posso levar um pedaço para fulano que está faltando? Posso levar um pedaço porque eles não podem vir hoje? Mas quando você vê pessoas com uma condição financeira melhor, ninguém se preocupa com o próximo. Ninguém se preocupa com aquele que não veio hoje. Aliás, a pessoa nem percebe, muitas vezes, que aquela pessoa faltou. É uma miséria espiritual. Estamos passando num tempo onde essa miséria espiritual
está fazendo mal e afetando muito a nossa humanidade. Havia uma grande fome naquele país. Houve um tempo de muita fome. Houve uma grande crise financeira, uma crise econômica naquele país. E hoje não é diferente. Também há crise econômica, a crise financeira no mundo. A Bíblia afirma que naquela terra onde esse moço estava longe do Pai, houve essa crise, houve essa fome. Isso quer dizer que quando nos afastamos de Deus, o pecado faz com que nós vamos para lugares onde há fome. A fome de justiça, a fome de amor, a fome de todas as coisas. E há a fome material também. Porque quando nos afastamos de Deus, nós perdemos as bênçãos. Nós não podemos ter as bênçãos de Deus quando nós não estamos na casa de Deus. Vocês perceberam isso? E se você está longe de Deus, como você vai ter as bênçãos de Deus? Meus filhos, quando vêm aqui na minha casa passear, eles ficam felizes, porque eu faço o melhor para eles, né? E ainda assim, durante a semana, antes deles chegarem, eles pedem: mãe, você faz sopa e congela para mim levar para casa? Mãe, você deixa feijão cozido já nos pacotinhos para me levar para casa? Mãe, você compra carne, mas aí você já deixa arrumadinho para me levar? Quando eles estão na minha casa, eles usufruem de todas as bênçãos, de tudo isso para eles. Quando eles estão longe, eles não têm a comidinha que a mãe faz, os cuidados que eu tenho com eles. Assim é a nossa vida com Deus. Quando nos afastamos de Deus, quando vamos para essa terra longe, como esse filho fez, que deixou tudo que ele tinha, todas as bênçãos, que tudo era dele, e foi para longe do Pai, para essa terra, também ficou sem nada. Ele não tinha aquele café da manhã gostoso como nós temos na casa dos nossos pais. O pecado, ele tira o nosso desejo de doar, tira o nosso desejo de dar, tira o nosso desejo de amar as pessoas. Por isso que havia fome. E essa fome espiritual que existe é a consequência da separação do homem com Deus. O rapaz havia gasto tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Quantas pessoas passam necessidade por estarem longe de Deus? E principalmente aquela pessoa que um dia conheceu Deus. Acho que deve ser muito terrível, porque o Espírito Santo, ele nos mostra quando nós estamos errados. Ele nos mostra, ele se move. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo se move na nossa vida com gemidos inexprimíveis. E é como aqueles desenhos que tem um diabinho do lado e um anjinho do outro. É o mal lutando contra o bem. Deus está chamando para você: volta para mim. Mas você continua nessa terra, longe de Deus, porque achava que ainda assim, com tuas forças, você consegue lutar e consegue fazer alguma coisa. Esse filho pródigo, ele achava que ele ainda ia conseguir, que ele ia lutar, que ele ia nessa fazenda, quem sabe, ele conseguisse um dinheiro, ele conseguisse se reerguer. Mas eu quero dizer para você que longe de Deus você não consegue se reerguer. Você pode tentar, mas se não for com Deus junto com você, a gente não consegue. A fome espiritual leva o homem ao pior estado possível, comendo como os porcos. Todo mundo sabe o que é um chiqueiro. Todo mundo sabe disso. Principalmente quem mora no interior e tem esses chiqueiros pequenininhos, né? Como nós tínhamos quando a gente era pequeno em casa, quando eu vou no interior na casa das minhas irmãs e quando a gente visita alguém. É diferente desses chiqueiros grandes que hoje tem as grandes empresas. Mas tudo que nós sobrávamos nos pratos de comida na minha casa, e muitas vezes ainda era passado uma água naqueles pratos sujos para sair aquele resto de comida, e aquilo era colocado num balde e levado no chiqueiro para os porcos comerem. Tudo que era lavagem, que eles chamavam, era levado para os porcos comer.
Imagine que esse filho estava com uma fome tão grande que ele desejou comer a comida dos pobres. Que triste uma vida sem Deus. Que triste uma vida sem Deus, onde nós queremos comer até aquilo que é dos pobres. Como é possível alguém viver longe de Deus? Ele sentia uma vontade tão grande de comer aquilo que os porcos comiam, que eu acho assim que ele estava num estado de êxtase, porque uma pessoa que teve tudo e de repente não tem nada, entra numa depressão, entra num estado de tristeza tão profunda. Ele perdeu a fartura que tinha na casa do pai. Ele lembrava que na casa do pai dele todos os homens trabalhavam, eles tinham fartura de comida, e ele ali passando fome. Ele lembrou que quando ele estava na casa do pai, a mesa sempre estava cheia. E ele agora, que era filho, estava ali e de tanta fome, desejava até mesmo comer aquilo que era dado aos pobres. Deus tem um cardápio muito melhor na mesa para você. O cardápio de Deus é um cardápio de vida abundante. Mas nós precisamos voltar a estar sempre na presença de Deus. Muitos de nós não temos essas bênçãos, porque nós nos afastamos de Deus. Nós não nos preocupamos muito em estar em comunhão com os irmãos, nós nos preocupamos em vir na igreja, nós não nos preocupamos em orar, em ler a Bíblia, em falar de Jesus. Nós não aproveitamos as bênçãos e a fartura que o Senhor tem nos dado. Nós estamos perdendo a oportunidade de sermos abençoados com Deus. Tem uma história que diz que um grande rei, ele fez um grande banquete. E ele mandou pôr outdoors em toda a cidade, convidando todos. Todos eram convidados para aquele banquete. E chegou um mendigo à porta daquele palácio e a pessoa que o recebeu não queria deixar ele entrar por causa das roupas de mendigo que ele usava. E ele insistia, porque ele dizia, mas estava escrito que era para todos. Mas essa pessoa disse, você não leu as letras pequenas. Você não leu que estava escrito que precisavam estar usando roupas de festa. O príncipe, vendo o que estava acontecendo, pediu para aquele homem entrar. Levou até seu quarto, abriu seu armário e deixou que ele escolhesse uma das suas melhores roupas. Ele tomou banho, colocou aquela roupa, mas pegou a sua roupa velha, colocou no saco e segurou na sua mão. O príncipe disse, tu não precisa mais dessa roupa, vamos queimar e jogá-la fora. Mas ele insistiu que ele iria guardar aquela roupa. E ficou esperando o horário do jantar. Quando chegaram à mesa, todos comiam e se alegravam. Mas ele não conseguia cortar o filé, porque estava com o embrulho das suas roupas, segurando com as suas mãos. Passou-se todo o jantar e ele não conseguiu comer. Muitos de nós somos convidados à casa do Pai. Muitos de nós temos a oportunidade de estar com Deus, mas preferimos usar as nossas roupas velhas. Não queremos colocar vestes novas e nos separar do mundo. Jesus diz que Ele é o pão da vida, que aquele que comer desse pão não terá fome, que Ele é a água da vida, aquele que beber dessa água não terá sede. Mas nós precisamos pagar o preço da obediência, de voltarmos à presença de Deus. Nós precisamos deixar os trapos da miséria e comer na mesa do Rei Jesus. Como está a tua vida? Será que você está comendo do pão da vida, que é Jesus? Só Jesus pode dar tudo o que você precisa.
O que aprendemos nessa história é que distante do Pai, nós vamos viver uma miséria física, espiritual, emocional, financeira, material. Nada que nós vamos fazer vai nos satisfazer. Mas quando voltamos, quando tomamos ciência de onde estamos e que podemos voltar, com certeza Deus vai estar de braços abertos para nos receber. Que possamos estar realmente voltando para Deus enquanto é tempo, porque vai chegar o tempo que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, e vai ser muito mais difícil para aqueles que não forem com o Pai. Ore nessa noite, colocando a tua vida na mão de Jesus, e pedindo para que Deus tenha misericórdia da tua vida e volte para Deus. Eu vou pedir para você vir orar aqui na frente, para que possamos estar voltando para Deus, que possamos estar aproveitando a mesa farta, o banquete do Rei, que é para todos nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, nós entendemos que não podemos ficar afastados da tua casa. Precisamos realmente viver na casa do Pai para ter todos os benefícios, para ter tudo aquilo que realmente é nosso. Quando estamos junto com o Pai, nós somos superabundantes. Mas quando nós estamos longe, distantes, somos como aquela ovelha desgarrada, aquela ovelha procurando um aprisco, procurando o seu rebanho. Por isso, Senhor, toma conta de cada coração. Se existem pessoas que estão assistindo essa live desgarradas, que estão afastadas da casa do Pai, estão vivendo como esse jovem, se alimentando, Senhor, das coisas, das lavagens que eram servidas aos porcos, que eles realmente possam entender a necessidade de se reconciliar, de voltar para morar na casa do Pai. Ali haverá banquete, haverá alegria, haverá festa, porque o Pai tem prazer em receber os seus filhos. Esteja, Senhor, agindo de uma forma muito especial em cada coração. Quebrante esses corações que estão cheios de avareza, que estão impróprios para ser plantado a Tua palavra. São corações rochosos, corações cheios de espinhos. Quebra tudo isso, Pai. Coloca um coração igual ao seu, um coração disposto a obedecer, um coração pronto para viver uma vida do sobrenatural de Cristo. Pois é em nome de Jesus que eu oro, Pai, e abençoo a vida de cada um. Que Tu continue, Senhor, fazendo a Tua vontade, porque ela é soberana na nossa vida. Que Teu Santo Espírito continue edificando a nossa vida e possamos cada dia querer mais e mais estar próximo, estar junto com o nosso Pai, porque aí sim temos alegria e uma alegria constante, porque vamos permanecer a eternidade com Ele. Por isso, Pai, eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa. Lembrando, domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto dominical. Você é muito bem-vindo. Deus abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus.